Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Café e Card de número 8. Deixa eu me ajeitar aqui. E, bem, no vídeo de hoje é com copo d'água em vez da xícara, porque é na continuação do vídeo passado. Lembrei que dá para fazer mais uma coisinha sobre o implante, pode ser interessante. E acabou o café, então sem mais enrolações, já vamos direto para a tela. Um golinho, um brinde. Bem, e no Café e Card de hoje sem café, eu vou fazer aqui uma coroa sobre implante com um abutment personalizado. Ou seja, a gente vai personalizar aqui um intermediário, um interface. E a confecção desse abutment personalizado é para você solucionar casos mais complexos. Às vezes um caso angulado, às vezes uma questão de altura, às vezes um caso está muito subgengival. Enfim, diversas soluções do dia a dia de casos diferentes você consegue realizar com esse tipo de solução aqui de abutment personalizado. E como é que a gente seleciona isso aqui no caso? Fez o preenchimento todo bonitinho, coroa anatômica, vai clicar aqui em pilar personalizado. E automaticamente aqui digitalização do escambole, material do pilar vai ser fresado em titânio. E eu vou decidir depois se eu vou querer com o canal do parafuso na superestrutura ou não. Então, se automaticamente você já sabe o que vai fazer com o canal do parafuso. O canal do parafuso não vai sair na vestibular e tudo mais, aquela coisa toda já vai sair do laboratório cimentado. Você pode marcar isso aqui. Eu deixo sempre com não, decido depois, porque é uma coisa reversível. Se eu clico em sim, tá feito, não tem mais como alterar. Então, eu já adiantei também aqui o caso. Selecionei o implante, o escambore, todo aquele processo do vídeo passado, retrasado no caso, né? E já adiantei o posicionamento dos dentes. A ideia é realmente fazer um vídeo mais curto aqui, abordando somente essa criação do abutment personalizado, tá? Então, vamos lá. Base do abutment. E também delimitei o perfil de emergência na altura da gengiva, tá bem? Então, nosso perfil de emergência tá ali e tá na altura da gengiva. O que eu vou fazer agora? Eu vou chegar ele tudo um pouquinho mais para baixo, para dentro, tá? Por que eu tô fazendo isso? Bem, para não correr o risco do metal ficar para fora da gengiva, tá? Eu não sei se esse seria um caso específico para abutment personalizado, para um pilar personalizado, mas é um caso que eu tinha aqui de implante e decidi fazer ele dessa forma. Aqui é aquela questão da angulação da base do abutment, que a gente pode estar mexendo, modelando, enfim. Já é o terceiro vídeo que mostra essa zona, que aparece essa aba, tem as bolinhas do perfil de emergência, tá? Então, eu não preciso me delongar nisso, ok? Todo mundo já entendeu essa parte. Vamos clicar em seguir. Olha aqui, ó. Primeiro, para você fazer isso, você tem que saber a biblioteca. Você vai ser fresado, você tem que ter uma biblioteca sobre a cabeça do implante. Ou então você vai fazer um pilar personalizado sobre um pilar pré-fabricado. E aí você tem que selecionar qual vai ser o material, fazer tudo isso. E desenhei a base do abutment. Agora vamos fazer o desenho do abutment. Para fazer essa parte, é muito importante, do meu ponto de vista, você ter o dente já posicionado, já saber qual é a posição final desse dente, para você não fazer um abutment solto, sem referência, e isso acabar ficando sem contexto na boca como um todo, tá bem? E bom, aqui, essa é a primeira vez que a gente vê essa janela, a gente pode ajustar o ângulo desse abutment.
quanto maior o ângulo, mais fino ele vai ficando em relação ao topo. Quanto menor o ângulo, mais reto ele vai ficando em relação ao topo. O padrão dele são de 2 graus. Ou seja, ele tem uma leve inclinação para não deixar ele retentivo. Tá bem? Aqui a gente consegue visualizar a distância em relação à anatomia, a distância da anatomia em relação ao pilar, ou não visualizar nada disso. Ok? Dentro dessa janela de desenho do abutment, eu ainda posso mexer na parte do interior da base e consigo também, de forma avançada, movimentar, aumentar o bordo, o diâmetro, angular o canal do parafuso, ajustar parâmetros de fresagem e tudo isso. Vamos começar pelo topo. O topo, aqui ele fala para a gente que com o Shift a gente pode mover todos os pontos atuais e os adjacentes, ou seja, mover os dois. São 3 pontos que são movimentados. Se eu sigo do conto, tudo é movimentado. E se eu clico somente nele, só aquele é movimentado. Se eu clico nele e clico com o botão direito, eu apago aquele ponto. Se eu clico na linha, eu acrescento o ponto. Se eu clicar nessa seta, eu também movimento toda a altura do pilar junta. Então, vou apagar todos os pontos. Que aí eu tenho um pilar uniforme e simples de ser modelado. Vamos colocar a anatomia e visualizar a distância da anatomia no pilar. Ou seja, vermelho está com contato. Azul tem 1,5 mm de diferença. Abaixo do azul tem mais do que isso. Então a gente pode ajustar tudo isso para ficar com uma anatomia com a altura do pilar padrão. Lembrando que vai receber uma estrutura em cima, que ela tem que ter um espaço para cimento, que ela tem que ter uma espessura mínima. E se essa anatomia já está finalizada, eu vou deixar tudo com entre 1.10, 1.12, né, e 1.5 milímetros aqui. Então acho que essa altura está ideal. E a gente poderia, inclusive, acrescentar pontos aqui, ó. Acrescentar um ponto aqui também. E abaixar um pouco mais o pilar nessa altura. Vamos acrescentar um outro ponto aqui para a gente conseguir deixar isso uniforme. E um ponto no meio para dar o volume necessário. Por que ele não deixa dar volume? Porque essa bolinha do meio estava impedindo a gente de dar o volume que o topo aqui precisa, senão ele ficaria irregular. Então é uma coisa que você tem que estar atento. Tem 3 linhas de bolinha, você pode estar modelando e ajustando, mas o software ele tem uma trava de segurança, eu diria. Você não pode botar a bola do topo ou a bola do meio maior do que as inferiores, tá? Então a gente faz essa modelagem. Isso aqui eu vou apagar, não preciso dessas. Esse pra cá, chega pra lá, você chega pra lá, aqui, fazer um chamfrozito e pronto. Tá. E aqui a gente consegue modelar toda o corpo do pilar. Feito isso, se eu quiser mexer alguma coisa aqui nessa zona, eu posso. Teria que desabilitar aqui, ó. Quero deixar o corpo dele maior por baixo, com mais espessura. Eu deixo, lembrando, quando a bolinha tá rosa assim, significa que ela tá fixada na gengiva. Então você tem que
clicar nessa bolinha inferior aqui rosa para poder movimentar ela para além. Se quiser botar um pouco de compressão. Se você só quiser movimentar para cima e para baixo, na altura da gengiva, não tem problema deixar ela fixada. Você pode fazer que nem eu, consertar a altura, puxar um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho o corpo. Eita, quanto a gente consegue mexer, fiz besteira. Então, esse vai ser o formato do nosso pilar. A gente pode também fazer movimentos avançados. Bem, primeiro, o limite do perfil é o padrão do perfil de emergência, aquele 02 que seria essa borda aqui, mas ele não considera muito isso. O diâmetro da plataforma é o quão para fora da plataforma ele vai ficar. A gente tem que terminar isso em 0, já que é direto da cabeça do implante. Permitir abaixo do implante é aquela questão que já abordamos. Parafuso angulado. Parâmetros da fresagem. Bem, espessura mínima. Diâmetro A. Como se você parar o mouse aqui você vê. O diâmetro da ferramenta menor a ser utilizada para fresar o pilar. Isso daqui já são parâmetros avançados. Se você for fresar, se você já conhece todos os parâmetros da fresadora utilizados, você não quer alterar alguma coisa, mas de padrão é isso. Não. Diâmetro da ferramenta que será usada para fresar a coroa e o coping. Também é essa ferramenta. Distância do parafuso, a menor espessura do material que será utilizado ao redor dos buracos do parafuso, 0,2 milímetros. Pode aumentar isso daqui se você estiver tendo algum problema. 0,6. Renota que fica vermelho aqui, então 0,6 eu tenho que aumentar o meu pilar. Se for 0,6, eu tenho que aumentar o meu pilar para ficar com uma espessura maior nessa zona. Pode ser que na hora de fresar, dependendo da sua fresadora, você queira aumentar os parâmetros do canal do parafuso, porque vai ser um parafuso diferente desse daqui da sua biblioteca, seja lá qual for. Você consegue antecipar isso daqui. Tá. Vou colocar 0,5. E aqui são aquelas movimentações de margens automáticas que eu já até fiz ali quando eu abaixei o perfil de emergência na gengiva. Então o desenho do abutment está feito. Vamos clicar em seguir. E agora a próxima aba é a aba de modelagem. Mas modelar o que? Modelar o nosso pilar. Agora tem que ter uma extrema atenção aqui nessa zona. Por quê? Se você modelar isso daqui, você é livre para fazer o que você quiser. Você pode chegar aqui na anatomia, pegar isso, aumentar para lá, para cá. Porém, você tem que usar isso com sabedoria, porque se você cria zonas retentivas do eixo de inserção, você vai estar criando um problema futuro para sua coroa, para sua zona de cimentação, para tudo isso. Então, aqui, o que eu costumo fazer nessa aba, tendo tudo isso em mente? Primeiro, o topo. Às vezes eu dou essa suavizada aqui no topo, por questões mais de não é nem de necessidade, porque vai furar o topo, não vai ter, mas é só para ficar de acordo com o nosso interior da coroa. E coloco attachment. No vídeo passado já falamos de attachment, já explicamos que eles são STLs com uma alta definição de triângulos e você consegue estar acrescentando em qualquer tipo de modelagem aqui, tanto em coroas quanto em pilares e barras e goteiras e enfim. Então vamos acrescentar aqui um material. Quero colocar algo positivo, né? Para evitar que isso é unitário, para evitar que a coroa rode, que ela tenha alguma trava além desse chão por lingual, ela vai ter uma outra trava e vai ser esse o meu formato dela.
Ela vai ficar acompanhando a tua seta do mouse. Você clica na posição que quer. Ela está por lingual. Você clica aqui, seja na proximal, na mesial, onde for. Tá. Vamos diminuir a largura dela ao máximo. Não quero algo tão bruto, tão grande. Então ela tem ali 1 milímetro de largura. Posso girar ela. E, bem, ela vai ficar aqui. Essa vai ser a posição dela. Posso mudar e mexer todos esses parâmetros. Posso mudar o formato. Posso experimentar tudo isso aqui, todos esses tipos de formatos. Mas eu acho que esse é o que mais se enquadra em fazer essa retenção de forma fluida, que não que seja possível também depois ser fresado. Enfim, vamos aplicar. Ele vai adicionar o material, porém o programa sempre protege essa borda, criando esse degrau aqui. Você pode ajustar isso e modelar com atenção aqui essa zona. Podem ver, ela tem uma alta definição de triângulos em algumas. Quanto mais você mexer aqui, modelar, suavizar, você vai estar unindo e distorcendo algum desses triângulos. Mas eu também não quero aquele buraco ali na coroa. Então, em cima ficou melhor do que embaixo. Esse toquezinho. E ok. Está finalizado aqui o nosso pilar personalizado. Tá. Esse é o nosso pilar. Por que ele tem esse chanfro aqui? Para manter a espessura mínima de acordo com a altura do sulco, do fundo de sulco ali, né? A fossa principal e tudo. E vamos fundir e salvar esse pilar. E agora... E agora tá aqui. Nosso pilarzinho feito, fundido, salvado para ser fresado. Porém, o caso não acaba por aí. Mas a gente tem que fazer a coroa. Então agora a gente vai ter que gerar o interior da coroa. Igual sempre. Igual no caso passado, igual em coroas sobre dente. Agora realmente vai ser como se fosse uma coroa sobre dente. Vamos ajustar o interior da coroa. Lembrando, ó, a retenção aqui vai levar alívio. Não quero, olha, não quero esse alívio. Por isso que é importante conhecer essas ferramentas. Vamos zerar o espaço adicional. Vamos alterar a parte aqui. Pintar essa parte aqui para ela ficar o mais justo possível na retenção. E deixar o alívio somente onde é importante. Vamos vir em avançado. Eu não quero aliviar retenções e vou aplicar. Não quero antecipar a fresagem e vou aplicar. Reparam o quão uniforme ficou isso. Porém, você tem coisas que não vão ser copiadas. Tá? Então, eu só cliquei nessas aqui para mostrar o que elas fazem e tudo mais. Mas, agora, eu diria que assim a gente não terá problema. Eu posso aumentar, inclusive, esse espaço. Nesse caso não faria muito sentido. Por que eu aumentaria? Onde que eu aumentaria? Quando eu aumentaria esse espaço do cimento, espaço amarelo? Quando a gente não tiver essa altura aqui. É muito ruim não poder apontar para a tela. Vou botar a câmera aqui um dia para poder fazer isso. Quando a gente não tiver altura nessa zona aqui o suficiente para colocar conector e tem que colocar no corpo. Vai ser frisado o suficiente conector e o conector vai estar no corpo. O corte ele nunca fica exatamente igual o desenho do pilar.
você pode dar o acabamento, você pode desgastar, mas é sempre bom você ter um alívio extra para evitar dor de cabeça, tendo em vista isso. Então, ok, clicou em seguir, ele girou o interior da coroa. Já vamos fazer a modelagem aqui do caso, vamos cortar todas as interseções, vai ser assim que eu vou modelar, vai ser aquela modelagem coisa linda. Vamos gerar o enceramento virtual. Agora ele vai fundir todas as nossas malhas. Vamos fazer a última modelagem aqui dessa coroa. Olha que modelagem, coisa linda. O vídeo já tá ficando mais longo do que eu imaginei, viu? Vocês viram que ele cortou aqui na proximal. Foi porque eu não ajustei, não criei a base do enceramento. E ele fez o ajuste que ele achou que tinha que ser feito em relação ao eixo de inserção. Errado não está, mas eu poderia ter um controle maior desse desgaste, de como ficaria essa parte se eu tivesse criado a base do enceramento, tivesse modelado, tivesse selecionado os parâmetros de alívio e tudo mais, tá? Bem, vamos fundir e salvar nossa restauração. Vamos colocar aqui, ó, ofícios do parafuso. Cortar o canal do parafuso em peças sobre pilares. E tá lá. Foi realizado o corte desse canal do parafuso. E aqui a gente consegue colocar o diâmetro mínimo do canal do orifício. Podemos colocar o deslocamento do canal do parafuso. Mas é isso. Poderia mexer aqui em furar somente um dente, não em todos. Mas está feito. E peças fundidas otimizadas para impressão com canal do parafuso. Feito. E era isso. No vídeo de hoje foi para finalizar a ideia e o contexto de coroas sobre implante. Tem um mundo muito mais abrangente sobre implante, sobre soluções diferenciadas, sobre angulações, sobre coroas fechar coroas aparafusadas, sobre tudo isso. Mas eu vou deixar para depois na minha linha de raciocínio aqui do canal, que eu tenho feito essa evolução do software, essa evolução gradual, explicando conceitos. E eu acho que em relação às coroas sobre preparo, sobre dente, é isso. É sobre preparo. Falta somente a gente falar de veneers, que pretendo que seja o meu próximo conteúdo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Você chegou até aqui, né? Já quase 30 minutos de vídeo. E tem alguma sugestão a dizer, comenta aí também. Se tem alguma crítica construtiva também, estamos aceitando. Fique à vontade. Esse aqui é um espaço para a gente tirar dúvida, interagir. E é isso. Espero ter ajudado de alguma forma aí no seu trabalho, no seu fluxo. E até a próxima. Valeu!